Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Queridos, abramos nossas Bíblias no Salmo 71. Enquanto os irmãos abrem, eu quero externar aqui a nossa satisfação de estarmos aqui e agradecer a atenção do reverendo e nos franqueado aqui essa palavra. Com satisfação pessoal, né, que a gente vem por aqui. E trazemos um abraço da primeira igreja, como também trazemos um abraço do presbitério. Deus abençoe a igreja. Salmos 71. Mesmo assentados, eu quero ler aqui esse salmo e quero fazê-lo de forma alternada. Salmo 71. Assim diz a porção da palavra. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Sê tu para mim uma rocha habitável em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Para muitos sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. Não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, mas não me desampares. Dizendo, Deus o desamparou, perseguiu e prendeu-o, pois não há quem o livre. Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários de minha alma. Cubram-se de opróbrio e de vexame os que procuram o mal contra mim. A minha boca relatará a tua justiça e de contínuo os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tem feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente. Os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar. Também exultará a minha alma que remiste. Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo o dia. Pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o mal contra mim. Amém. Oremos, queridos. Senhor Pai amado, Deus Pai poderoso, santo, santo, santo é o Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos
porque até aqui nos conduziu o Senhor. Todos nós temos essa certeza. Tu és nosso Deus Criador, és nosso Deus provedor e tem assistido a sua igreja. Ser comigo, teu Espírito, de forma que eu entregue conforme a tua vontade para as devidas aplicações nos corações dos queridos. Em nome de Jesus, amém. Queridos, esse é um dos poucos salmos que integram os 2 primeiros livros e não tem título. A semelhança do Salmo 31, os estudiosos, eles, por analogia de redação, eles consideram o Salmo davídico. E, entendendo, por ser um Salmo davídico, nós vamos perceber que as situações e o contexto mudaram ali daquele salmo antecedente. As angústias eram presentes e nos parece até algum desespero ali, contemplando ali a vida de Davi, mas algo muito importante mudou ao longo desse tempo. É que Davi tinha desenvolvido experiências com o Senhor. E então ele vai praticamente repetir um primeiro registro, quando ele diz: em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Davi, ele conhecia a quem ele orava. Esse é o entendimento que nós temos, né? Ele não orava para cumprir apenas um cerimonial ou uma obrigação, mas ele buscava, de fato, na fonte que o poderia assistir. Ele caminha ao longo do Salmo nos dando esse entendimento. Nós não pretendemos fazer uma exposição de todo o Salmo, mas pontear algumas questões que nos serão importantes para a palestra dessa manhã. No versículo 6, ele diz que em ti eu tenho apoiado desde o meu nascimento. E aí antecede a esse momento e diz: do ventre materno tu me tiraste, tu és motivo para os meus louvores constantemente. Essa é uma redação de experiência, não é? De sentimento no entendimento da experiência vivida. É isso que o salmista aqui nos passa. E então ele caminha através desses anos de vida, de experiência com Deus, e agora ele é um homem idoso. Então, no versículo 9, ele diz: não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares. O Senhor haveria de continuar a ser a fonte de força do salmista. Isso ele entende desde antenatal, agora idoso. Ele confirma nesse momento onde se juntam, com certeza, muitas experiências com Deus. E no versículo 14, ele caminha um pouco mais. Existe ainda expectativa para ele. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. Podemos pensar em esperança, não é? Então, não só a certeza, até mesmo antenatal, da segurança e que o Senhor é a fonte de força do salmista, como também as experiências que se somam ao longo de vida e uma esperança muito definida. Ele, de fato, esperará sempre e louvará mais e mais. Um homem idoso, vividas muitas experiências e fortalecidas a relação com Deus, ele ainda tem um propósito. Versículo 18.
Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cães. Não é? Então, até onde ele mesmo não poderá dar conta das suas obrigações. É isso que ele quer dizer. Até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e as vindouras o teu poder. Um homem idoso, experiente com Deus, certo e convicto da dependência de Deus, ele ainda entende que tem um propósito enquanto idoso. E era exatamente influenciar as gerações que estão por vir. Então, nesse entendimento bíblico, e é realmente o que comanda o pensamento da igreja, é que buscamos, no exercício dessa secretaria presbiterial, trazer para os amados uma informação a respeito da atenção à pessoa idosa. Deus tem, de fato, abençoado o mundo de uma maneira especial com a longevidade. As pessoas têm vivido mais. Isso em todo o mundo se tem percebido. E isso se dá pela melhoria da atenção médica, o desenvolvimento científico, a aplicação direta a essa faixa etária e, de fato, nós vamos vendo um aumento na expectativa de vida. E o Brasil não é diferente. A sobrevida do brasileiro está em 75,7 anos. Isso significa dizer que um recém-nascido hoje, no Brasil, ele tem uma expectativa, ou espera que ele viva 75,7 anos, observadas as exigências e os cuidados para as diferentes faixas etárias. Isso é o que significa falar uma sobrevida de 75,7 anos. Quando nos referimos a índice de envelhecimento, nós procuramos quantificar algo que se observa como coisas perceptíveis. Então, o censo do IBGE em 2010, ele apontou um índice de envelhecimento de 44,8, menor do que o último levantamento, que foi 2020, corrigido para 2022. Isso significa dizer que para cada 100 crianças, ou seja, de 0 a 14 anos, existe um número exato de pessoas com 60 a mais, com mais de 60 anos. Então, essa relação para cada 100 pessoas de 0 a 14 anos, o número de pessoas idosas é o que se chama de índice de envelhecimento. E nós vamos observando que a população brasileira está envelhecendo. Não é? Está envelhecendo. Então, tínhamos um índice de envelhecimento de 44,8 e, em 2022, observou-se para cada 100 pessoas de 0 a 14, existem 80 acima de 60 anos. Não é? A observação desses dados, eles são fundamentais para as nossas políticas sociais, para o cuidado que deve ser dispensado para essa faixa etária que cada vez mais toma espaço na nossa sociedade, tem uma participação expressiva, né? E levantam desafios considerando a faixa etária, um processo de envelhecimento que é fato, cada vez menos população de crianças nós vamos tendo no nosso país e maior uma população de idosos. Isso também se deve pela mudança do padrão social, aonde a integração da mulher na atividade
produtiva, né? Hoje a expressão é significativa, tem muitas famílias que a renda da mulher supera a renda do homem e muitas vezes o homem está ali aguardando uma oportunidade e a mulher que está responsável pelos recursos. Então, não resta dúvida de que ela não vai ter esse tempo, a mulher, para grandes famílias, e se reduz mais e mais o número dessas crianças. Próximo? Sim. Então, nós vamos entender que toda essa atenção voltada à pessoa idosa, ela vem atendendo a um respaldo jurídico, um respaldo legal, e entendendo que as leis, elas são produzidas para atender um anseio da sociedade. É claro que é um fato que apenas vem sendo confirmado através das leis. A lei número 10.741, instituída em 1º de outubro de 2003, ela estabelece ali o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Então, no artigo 1º, o anterior a esse, é instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas igual ou superior aos 60 anos. Então, fica bem definido o que é uma pessoa idosa. E aí já chegamos a uma conclusão bem clara. Existem dois tipos em termos de classificação etária. Existem os que têm 60 a mais e existem os que têm 60 a menos. Né? Isso é uma conclusão óbvia. Então, os que têm 60 a mais são chamados de idosos e os que têm 60 a menos são chamados pré-idosos. Essa questão ela é crucial, porque a todos que são pré-idosos, eles, no mínimo, deveriam ter uma expectativa de serem idosos. Não é? Porque a gente entende que o idoso é aquele que o Senhor assim quis preservar. Então, nós vimos o Salmo. Existe propósito. E existe transparência de Deus na sua boa mão. O envelhecimento, à luz da palavra, é muita bênção. É grande bênção. E uma grande força para toda e qualquer igreja do Senhor. Então, e aqui eu já falo um pouco da experiência da gente, nessa atenção, que a primeira igreja tem 70 idosos, pastor. 70 idosos. Não é? E desses 70 idosos, 35 voltaram à atividade. Então, deve-se pensar assim. Mas não é o caso aqui, mas a minha igreja não tem idoso. A igreja que não tem idoso está cheia de pré-idosos. E precisam entender como lidar com eles mesmos no momento oportuno. Então, o artigo 2º garante os direitos, assegura, certo, todas as oportunidades e facilidades para a preservação da saúde física, mental, aperfeiçoamento moral, intelectual, e interessante, que ele fala também aqui no finalzinho, espiritual. Então, na realidade, a gente vai ver que a lei secular, ela contempla a palavra de Deus. Próximo. A gente vai ver em Levítico 19, só trouxe algum registro, mas todo o pensamento bíblico no Antigo e no Novo Testamento é para dar o destaque e dar a distinção do idoso. E ali, Levítico 19, 32 diz: diante das cães, ou seja, dos idosos, te levantarás e honrarás a presença do ancião,
e temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Em 1 Timóteo, tem a observação quando se for necessário admoestar ali o idoso encontrado em alguma falha. A igreja deve fazê-lo como ao seu próprio pai. Então, com esse respeito e essa consideração. Em Tito 2:2, ali diz: exorta os velhos a que sejam temperantes. Paulo, na sua carta a Tito, ele não abranda a exigência da obediência e da santidade do idoso. Não é esse o entendimento. Pelo contrário, ele diz ali que para que eles deviam ser temperantes, sérios, sóbrios, sãos na fé, no amor e na constância. Sobriedade no entendimento cultural grego, ele traz a atenção, semelhante à nossa língua, que deve-se viver com seriedade, com cautela, não é? Com prevenção, mas extrapola o pensamento na nossa língua portuguesa quando exige a excelência a ser copiada. Ou seja, agir com sobriedade, viver com sobriedade, necessariamente constitui um modelo a ser seguido por aqueles do mesmo entendimento. Então, a igreja devia olhar para os idosos e seguir o seu comportamento. Eles deveriam ter uma vida e um exercício de fé com temperança, seriedade, sobriedade, com sanidade, quer dizer, saúde na fé, no amor e na constância. E então se cumpre a promessa do Salmo 92, que o justo florescerá como a palmeira. Não é? Nós já conhecemos muito esse texto e em muitos a gente observa o destacar dessa fertilidade espiritual, comparando uma analogia com a palmeira, que a sua fertilidade é longeva, mas necessariamente precisa-se voltar um pouco, retornar um pouco nessa leitura desse salmo, para entender que o ponto ali não é a questão mesmo do envelhecimento, mas é a gratidão da condição do justo. Ele vive mais para viver em gratidão por ter sido justificado. Não é? Esse é o plano, meus queridos, é o plano redentivo de Deus. Cristo, sacrificado em nosso lugar, nos permite ali nós sermos mesmo alcançados por sua justiça. E o envelhecimento, aos olhos de Cristo, reafirma esses propósitos bíblicos. Não é? Envelhecer longe dos olhos de Cristo é só murmuração e dor. Não é? Eu sou médico, médico urologista, e médico urologista lida com muito idoso, né? Não só idoso, mas muitos idosos, eles ocupam as nossas salas de espera. E é muita reclamação, são muitas reclamações. Quanto mais afastado da palavra, quanto mais na carne, no sangue, né? Mais reclamação. E é natural, porque o vigor não é o mesmo. O vigor não é o mesmo. Falta recurso físico para o desempenho das funções, falta cognição, o raciocínio rápido, que é muito comum aos jovens, né? E ele, então, está insatisfeito. Mas quando esse envelhecimento é na dependência do Senhor, ou seja, aos olhos de Cristo, então, realmente, o idoso pode orar, agradecer a Deus por ter sido alcançado pela sua misericórdia
e entender que precisa de tempo para poder ainda servir ao Senhor nos propósitos, como nós vimos ali no Salmo 71, alcançar as gerações vindouras. Queridos, a igreja presbiteriana, ela antecipou nessa atenção. E eu não digo antecipou nessa atenção porque foi à frente da sua sociedade. Não, não é isso. Mas, frente à prática que já deveria ser constante em todas as igrejas, a igreja presbiteriana, ela se preocupou com isso, não é? Então, isso foi no Supremo Concílio 99. O Supremo, ele aqui criou a Secretaria-Geral do Trabalho da Terceira Idade, e essa finalidade de atender as demandas da pessoa idosa. Vejam que desde essa época, não é? Desde essa época, nós aqui no nosso presbitério estamos falando sobre isso agora. Então, na realidade, não é uma posição que nós nos vangloriamos, não. Mas eu digo que é uma atenção no seu tempo, não é? Porque da minha igreja mesmo, essa proposta tinha entrado já há mais de 3 anos, pastor. E estava lá sobre a mesa. Ficou. Não se entendeu dessa necessidade. E isso ficou ali sobre a mesa. Mas eu digo para vocês, no desempenho do reverendo Pinho Borges, que vem fazendo esforço sobremaneira e esteve lá na igreja e cobrou as modificações, as coisas que podiam ser feitas, né? Nós fomos despertando alguma coisa nisso aí. Agora nós corremos para fazer o que já deveria ter sido feito, né? E trazendo para as igrejas exatamente essa representação a nível de presbitério, no caso estou à frente da secretaria, também a nível sinodal, a irmã Elonilda, e está enferma, inclusive coloco nas orações, ela fraturou o pé, mas está em recuperação. E que tem um trabalho significativo no encontro de gerações, que já vem sendo feito regularmente todo ano, que é um movimento entre gerações. Então, o mais de 60 com menos de 60. E esse ano vai ser em Garanhuns. E a proposta realmente é muito boa, porque fica-se dois dias, tem-se a despesa de R$250 com alimentação. Então, é algo que bem realizável. E ela tem feito isso todo mês, então, R$50 por mês até lá. A expectativa é muito boa e tem realmente sido muito interessante esses encontros. Mas eu fui eleito secretário ano passado. E, às vezes, as pessoas podem perguntar, mas secretário desde o ano passado e só agora que vem visitando as igrejas? Não que eu não tivesse vontade de fazer isso. Foi a primeira coisa que eu pensei. Tenho que andar nas igrejas e falar sobre essa questão da atenção à pessoa idosa. Mas eu não tinha nada para mostrar, pastor, não é? Então, nós montamos a nossa REPAP, que é assim que chamamos, Rede Presbiteriana de Apoio à Pessoa Idosa, e então, vivendo as dificuldades da implantação disso, a gente pudesse trazer alguma coisa real para os queridos e falar o quanto é gratificante isso, não é? Mas o que essa secretaria ela estaria fazendo? Ela se ocupa da atenção da cidadania, da dignidade e da qualidade de vida da pessoa idosa. Isso na nossa IPB. Não é
não vai ser só uma atenção para os idosos da igreja. Também faremos a diferença na sociedade, porque a igreja é isso. A igreja, ela precisa ser um agente transformador das realidades desfavoráveis da sociedade da qual faz parte. Então, também funciona isso para essa rede presbiteriana de apoio à pessoa idosa. Mas, com certeza, conscientizar e mobilizar a igreja, implementando ações que visam atividades espirituais, recreativas, incentivando a organização de novos grupos. Por que a necessidade de incentivar? Porque, se não, tudo na igreja presbiteriana, ela é de realização local. Esse é o nosso princípio, né, no nosso entendimento presbiteriano. Se não houver um efeito local, ou seja, nas igrejas locais, nada vai estar acontecendo. Não se pode falar em rede presbiteriana se não tiverem as unidades locais e as unidades firmes, seguras. Então, o que faz com que uma unidade de atenção à pessoa idosa, quer dizer, ali na igreja local, seja firme, é a integração dela, porque se entenda que é o dia a dia, os cuidados que devem ser feitos. E, então, os grupos vão se montando nas diferentes igrejas e, então, se forma uma verdadeira rede presbiteriana de apoio à pessoa idosa. Como finalidade, desenvolver a consciência cidadã. É necessário que se tenha essa atenção, porque não somos todos que temos esse entendimento. Nós corrigimos nosso entendimento através da palavra. Então, a palavra diz que essa atenção precisa ser tida. Então, nós devemos ter essa atenção, harmonizar as gerações. Sim, uma ocasião, a coisa de eu acho que uns 6 ou 7 anos, ainda presbítero, eu convencendo Vera Lúcia a dar uma palestra sobre cuidado com o idoso, Vera Lúcia, minha esposa, e aí, no olhar psicológico, e depois de muito convencimento ela foi, né? Mas aí eu fui nas igrejas para conversar, para reunir as pessoas para essa palestra, e um presbítero, ele me procurou depois e disse: olha, excelente essa ideia, excelente, porque dessa maneira a gente vai ficar sabendo para onde é que a gente deve colocar nossos idosos. Aí eu fui explicar para ele que não era essa a atenção, não era saber o lugar que era bom, porque o lugar melhor para cuidar do idoso é na sua casa, é onde o idoso se sente seguro. Então, não é uma questão de cuidado médico, mas é um cuidado familiar, né? E ele ouviu e caiu a ficha. E ele disse: né? Uma pessoa muito bem intencionada, preocupado qual o lugar que ele ia botar o pai, porque saber onde como é que deveria ser tratado. Então, é conscientização, não é? Conscientizar pastores, lideranças, não é? Porque se não conscientizar, nós temos tanta coisa para realizar e que muitas vezes não temos essa atenção. Mas devemos mesmo mobilizar toda a igreja, os menos de 60 e os mais de 60. Se os mais de 60 são muito pequenos, e o maior número é menos de 60, vai ter uma força muito grande isso aí. Vai ter uma força muito grande. Porque quando a igreja é quase totalmente de idoso, por mais que queira que tenha força, não vai ter. Porque a força está nos jovens. Com certeza a força está nos jovens. Isso é algo que a gente entende e, biblicamente, a gente sabe que né? Que o Senhor os muniu de recursos diferentes. E por que será que Ele deu tanta força ao idoso, ao jovem? Tanta força ao jovem, né? É exatamente porque a igreja precisa dos jovens.
para que caminhem para adiante. E esses cuidados visam incentivar a formação de grupos, com investimento espiritual, social, intelectual, incentivar a criação de espaço para o desenvolvimento de atividades. Veja, isso é uma atenção voltada para o idoso. Então, vamos desenvolver atividades que os absorvam, né? Tem atividades manuais, tem atividade de visitação, tem as palestras. Lá na igreja, nós tivemos inclusive disponibilizamos já estamos fazendo essa visita, como o pastor falou, já estive em Pombos, já fui a Bezerros, né? Então, a gente disponibiliza o nosso material lá. Então, lá nós tivemos já a exposição do Estatuto do Idoso, por um diácono que é advogado e teve esse interesse, a vontade no coração de fazer isso. Tem uma nutricionista que trouxe a nutrição para o idoso, não é? Levamos um médico para falar sobre saúde do idoso, não é? Eu também já dei uma palestra sobre o visitador, porque o visitador hospitalar, porque também é intenção nossa levarmos à Casa dos Pobres, a acomodações de idosos, os idosos da igreja levando a palavra para idosos da sociedade. Então, como se comportar, né? E esse mês mesmo seria uma atividade dessa, mas por conta dessa virose, a gente teve o cuidado de deixar estabilizar mais o clima para poder se fazer isso. Aí mudamos a programação e dia 18, agora na próxima quinta-feira, que é o modelo nosso lá. Cada um terá o seu modelo, mas lá a gente tem uma reunião por mês. E ali a gente traz palestra, traz pilates. Então tem lá o diácono, né, Leonardo, que é professor de educação física em pilates. E aí vai todo mundo, a gente já anuncia, todo mundo com roupas frouxas, porque vai ser pilates. Aí tem uma área atrás da igreja, atrás do púlpito, e ali a gente faz e vira uma festa aquilo ali. É uma programação. E depois não pode faltar aquele lanchinho, né? Mas o lanchinho voltado para idoso, né? Salada de frutas, né? Coisas assim. E aí, pronto. É uma outra programação. Os jovens vão juntos e documentam e filmam tudo para depois ficar mangando da gente. É desse jeito. E aí vai, né? E temos feito isso. O que é importante é que a igreja, quando compra isso, quer dizer, o conselho, ele compra essa ideia, ele, então, vai começar a ter esses olhos. Nós, como eu disse para vocês, a gente levou 3 anos para cair a ficha, né? Eu espero que não aconteça com vocês, porque para a gente foi difícil. Precisou cair um idoso, a gente tinha uma rampa, que não era, aliás, não tinha uma rampa, eram 2 degraus enormes, né? Tipo essas coisas assim, né, que a gente tem. E sem rampa. Então, quando descia do púlpito lá para trás, era pior ainda, eram os degraus. E a gente olhava e Elonilda dizia, olha, e tal. Até que precisou Elonilda cair. Você acredita? Caiu Elonilda. Mas não machucou-se, não. Caiu, aí o conselho disse, não, agora vamos fazer, né? E aí começamos a olhar as rampas. E fomos rampa, aí depois de rampa, aí você vai para o corrimão, né? Aí você vai para o corrimão e vai amansando a situação. Esses são os cuidados e esses são os ajustes. São esses os ajustes. Próximo. Promover a divulgação, isso a gente faz através de palestras, porque o idoso vai tendo o conhecimento e do seu direito, não é? E incentivar mesmo, próximo, a pessoa idosa a ter mesmo o entendimento, não é, de que a igreja tem o cuidado com ela, não é, que tem esse reconhecimento. Motivar a criação de complexos de estrutura, de cultura, lazer no âmbito da Igreja Presbiteriana no Brasil, para contribuir de maneira prática e efetiva para a qualidade de vida. Se preocupar com a qualidade de vida do idoso que está na nossa igreja. Promover o crescimento espiritual mediante a identificação e desenvolvimento dos dons.
esses dons que muitas vezes ficam amortecidos, né? Amortecidos por conta da idade mesmo, né? Amortecidos pela dificuldade do deslocamento, que é uma coisa que precisa se organizar. O idoso precisa ser deslocado, ele precisa ser levado, né? E então a igreja se organiza, lá a gente organiza com os diáconos, nós mesmo lá somos 2 pastores, eu sou pastor auxiliar, então a gente vai buscar, leva e tal, e faz essa integração, de maneira que torna possível o movimento do idoso. E então podemos reacender os dons, não é? São muitos dons que estão esquecidos e que a atividade, a atenção, a secretaria com a atenção à pessoa idosa, ela tem essa proposta, trazer novamente, né? E aproveitar desses dons, porque os dons, como os irmãos sabem, eles retornam para a igreja, eles abençoam a igreja. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e abençoe a essa igreja, para que se possa colocar em prática essa ideia. E já coloco aqui à disposição para fundarmos a REPAP daqui. Podemos conversar com o reverendo Pinho Borges. Inclusive, o reverendo Pinho Borges, dia 18, estará lá na igreja, às 15 horas. E será exatamente uma palestra sobre a autoestima do idoso. Vai ser muito interessante. Os queridos estão convidados a levarem os seus idosos e também estarem presentes. Será às 15 horas, na quinta-feira, dia 18. Deus abençoe, pastor. Será que eu tenho 5 minutos ainda? Tem? Então, isso. Desculpe, isso é coisa de idoso, né? Então, exatamente, porque dia 18 é a caminhada, e eu estou com muita coisa no juízo, a verdade é essa. Dia 16, quinta-feira. Obrigado, queridos. É porque tem uma que é mesmo da REPAP, olha ela ali, ó. Muito bem. Sem som. Não tem problema se tiver sem som. Eu sou capelão no ICIA, né? Acredito que muitos aqui conhecem o ICIA, o Instituto do Câncer Infantil do Agreste, e ali eu desempenho uma função de apoio espiritual. Apoio espiritual às famílias. Os diagnósticos são muito difíceis, são pesados, a faixa etária é angustiante quando desenvolve o câncer, e essa atividade eu tenho designado pelo presbitério, a gente chama isso de atividade para-eclesiástica, e ali nós estamos fazendo esse trabalho. E o ICIA, ele existe há 20 anos, né? Eu, inclusive, sou um dos sócios fundadores do ICIA. E nós estamos agora numa campanha pleiteando o credenciamento do SUS. Rapidamente dizendo para vocês, hoje nós temos construído toda uma enfermaria, são 10 enfermarias, nós temos construído o ambulatório, que é o que funciona hoje, nós temos construído um centro cirúrgico com 6 salas de cirurgia, e nós temos construído uma UTI com 10 leitos. Tudo isso nós construímos com ofertas. Ultimamente nós tivemos uma oferta significativa que conseguimos aparelhar os 10 leitos de UTI, pastor, e 2 salas de cirurgia. Nós precisamos aparelhar o demais, porque o SUS diz que só credencia se tiver com tudo. Essa luta de SUS já vem há anos. A gente faz as coisas e vem outra norma e diz, precisa ter tantos leitos. Faz e vem, desse jeito. A gente não tem apoio político, a verdade é essa, não é? Não desenvolveu visando política, mas precisa ter o apoio político para que se tenha a aprovação, porque já está confirmado, quer dizer, não só a população, mas os médicos já apoiaram o trabalho do ICIA, e, de fato, nós conseguimos realizar muito antes
do paciente que vem do sertão ou do agreste para chegar no IMIP, até que a criança receba faça o diagnóstico, biópsia e venha para a quimioterapia ou radioterapia, nós já iniciamos em uma semana aqui. Então, é bem diferente, porque nós estamos com celeridade, com rapidez. E isso, claro, nós não dependemos do SUS. Essa é a verdade, não é? A gente precisa do SUS para ter uma amplidão maior de alcance, mas o trabalho hoje depende da contribuição de cada um. São contribuições formiguinhas que tornam possível o grande trabalho que o ICIA faz. E essa é uma campanha da caminhada do ICIA, todo ano, não é? Já é a 16ª caminhada, e é no dia 18, que é o aniversário da cidade. Isso será à tarde, concentração lá na Praça da Criança. E, ao fim dessa caminhada, vai ter um show das 3 palavrinhas, lá no 5º piso do Difusora. E a entrada é a camisa. Então, a gente vende camisas para a caminhada. Custa R$ 35,00. Eu trouxe algumas aqui para quem pudesse abençoar nesse sentido. Mas vai ser a entrada. Então, as crianças mesmo que estiverem acompanhando, vestidinhas com a camisa, então eles têm acesso para o show das 3 palavrinhas. Eu agradeço muito o tempo que me foi franqueado. Deus abençoe os queridos e estou à disposição para qualquer